Muito boa tarde, senhoras e senhores, meninos e meninas que nos acompanham através da internet, nosso site webradiomegahits.com. Estamos ao vivo neste momento, também no Radiosnet e também no Facebook, lá na minha página Rio do Madureira. Estamos hoje começando mais um podcast aqui, o Trocando Ideia, e hoje a gente recebe os candidatos à Prefeitura de Itacarambi, o candidato Serjão e também o seu vice, o Dr. Ervin Fuchs. Agradecer a você que já está nos assistindo nesse momento. Deixa o seu like, deixa um comentário e compartilha aí para que mais pessoas possam nos assistir e assim você ajuda o nosso trabalho a crescer. Eu agradeço aqui aos nossos patrocinadores, o Super Smart Azevedo, a Cerâmica Serran, a Açaíteria Ai Delícias, o Supermercado e Sacolão Popular e também a Microsim Internet Fibra Ótica de Itacarambi. E eu já começo aqui dando boa tarde aos meus convidados, Serjão, Ervin, sejam bem-vindos, obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Vamos bater um papo aí para que os nossos espectadores, nossos ouvintes saibam das propostas de vocês, candidatos. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, é uma felicidade estar aqui, falar de Itacarambi, falar da nossa realidade, falar das nossas ideias, nossas propostas. Para nós que moramos aqui, conhecemos nosso povo, e ter esse entretenimento é muito importante, esse podcast. Então, você como jornalista, queria te parabenizar por essa brilhante iniciativa. E para nós, temos plena convicção que estamos no caminho certo, de um grande projeto que a gente tem idealizado, que faz Itacarambi estar crescendo há muito tempo, de forma sustentável e organizada, é que nos coloca como candidato a prefeito de Itacarambi, doutor Ervin como candidato a vice. E graças a Deus, os mais de 20 anos de experiência que temos tem sido muito importante para que Itacarambi continue crescendo de forma tão sustentável, organizada, em um patamar superando todos os municípios da região. Boa tarde, doutor Ervin, seja bem-vindo mais uma vez. Doutor Ervin já esteve conosco aqui, né, numa outra situação, né, doutor? Isso. Seja bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco, trocando uma ideia. Boa tarde, Rildo, boa tarde, Serjão. Boa tarde, população do Itacarambi. E aí nós vamos aí, Rildo, né, Sérgio? Vamos trocar uma ideia aí, apresentar nossas propostas, apresentar nosso programa de governo aí para a população do Itacarambi e mostrar nosso objetivo de estar candidatando, né, Sérgio? Exatamente. Muito bem, então vamos, sem perder tempo, né? Vamos a nossa troca de ideias aqui. Bastante pessoas já nos assistindo aí no Facebook, também nos ouvindo. Eu começo falando, eu já tinha feito essa pergunta anteriormente, semana passada, para o candidato Correinha, Sérgio, e eu acho que é uma pergunta que serve para todos os candidatos, porque eu, como cidadão, pessoalmente acho que os 3 pilares de uma administração, de uma gestão de um município são saúde, educação e assistência social. Por esse motivo, eu queria que você começasse falando quais são as suas propostas, os seus planos de governo para esses 3 setores da sociedade: educação, saúde e assistência social. Bom, primeiro a gente fala tranquilamente em relação aos setores, mas é importante a gente dizer o quanto para que Itacarambi avance é preciso estar estruturado. Em relação à saúde, por exemplo, a gente tem a felicidade de dizer que o município avançou muito nos últimos anos. Avançou na implantação do sistema Viver, um sistema totalmente informatizado, onde hoje um médico, quando ele atende um paciente, ele já lança no próprio sistema aquela consulta, esse pedido de exame ou de consulta, ele vai para uma central, onde passa a monitorar diariamente a vida daquela pessoa, daquela família, daquelas pessoas, daquele paciente, e com isso o próprio sistema ele passa a olhá-lo de forma diferente, marcando de forma informatizada a consulta, para qual médico ele vai, em qual data ele vai, dando ao nosso povo essa maior segurança, e a maior estabilidade em relação à questão do atendimento. Mas eu posso falar também do gerente de unidade, que foi colocado nas unidades básicas de saúde, proporcionando uma atenção mais humanizada e referenciando nossas famílias em relação à pessoa que ela pode procurar. E a gente sempre trabalhou, para mim, que também sou técnico de enfermagem, também estudei e tal, a gente tem a questão da saúde, que o PSF é a porta de entrada do sistema, o Programa Saúde da Família. Então nós vamos iniciar fortalecendo o Programa Saúde da Família, trazendo mais investimentos, capacitação para todos os profissionais. E a nossa meta é transformar a saúde da Itacarambi numa saúde cada dia mais humanizada.
É por isso que a gente tem sempre falado, olha, por mais que é um governo de continuidade e a gente venha aí apoiado pela prefeita doutora Nívia, né, eu fiz parte da gestão de doutora Nívia, afastei para a questão da candidatura, mas dizer que é um governo de continuidade não significa que não vai ser um governo de mudanças. E vai ser um governo de muitas mudanças, principalmente na saúde, porque ninguém procura a saúde por acaso. O cidadão de Itacarambi, quando procura a saúde, é porque de fato ele está passando por uma situação que é delicada. Ninguém quer adoecer. Ninguém quer procurar a unidade de saúde. As pessoas queriam estar bem, queriam estar em uma situação de bem físico, né, mental e social. Então, nesse aspecto, a gente vai trabalhar fortemente a questão da humanização da saúde, que é muito importante. Isso passa pela questão da capacitação dos nossos profissionais, né, trazendo não só fortalecendo essa profissionalização, mas principalmente trazendo esse lado mais sentimental, da empatia, de nos colocar no lugar do outro, né, tratando o nosso povo como gente, respeitando como gente e com a importância que o nosso povo tem. Então, nesse sentido, nós vamos investir forte na questão do PCF, assegurando aos nossos profissionais, principalmente a questão dos pisos que ele tem a nível nacional, garantindo aos nossos servidores também a questão do plano de cargos e carreiras, pagando o salário em dia, como sempre pagamos, e garantindo a eles a estrutura de trabalho necessária. E para isso vai haver muitos investimentos. Uma outra área que a gente vai atender fortemente é a média e alta complexidade, e aí nós estamos falando do MAC, que é a média e alta complexidade. Nossa meta é levar o teto, né, o teto do limite de Itacarambi do MAC, porque nós temos muitos deputados, e aí nós temos uma experiência muito boa com o Evin, com nossos deputados, né, que Evin, por exemplo, foi candidato na eleição 2020, não ganhou as eleições, mas é uma pessoa que, mesmo perdendo a eleição, colocou mais de 2 milhões de reais em Itacarambi só em emendas. Ou seja, uma pessoa que pensa em Itacarambi voltar para Itacarambi. E a maioria dessas emendas foi voltada principalmente para a saúde. Então, nesse sentido, nós queremos levar o teto do MAC para que a gente possa ter mais recursos para esse investimento. Então, nós vamos investir mais ainda na cirurgia, ou seja, nós reformamos 100% do nosso hospital, não concluiu as obras ainda, porque é complexo você fazer reforma em um hospital, porque você tem que parar as alas para você começar. E quando você para uma ala, para onde você vai destinar aqueles pacientes? Por exemplo, está parada agora a área do refeitório, parou a área do laboratório, lavanderia. Como vai funcionar se esses setores estão parados para a reforma? Então, existe uma dinâmica muito grande, né? Toda uma complexidade de trabalho para que o nosso povo não sinta o mínimo de impacto possível em relação à reforma. Mas reformamos nosso hospital. O investimento altíssimo no hospital, que desde que nosso saudoso José Ferreira de Paula, mau prefeito de todos os tempos, e que eu tenho orgulho de ter caminhado junto com o Zé de Paula. Tenho muito orgulho de ver minha foto ao lado do Zé de Paula, que apoiou quando estava junto com a doutora Nívia. Tive com o Zé de Paula em grandes oportunidades. Então, nós damos uma continuidade nesse segmento, porque Zé de Paula construiu e nós estamos reformando. Depois de Zé de Paula, é a primeira reforma, de fato, concreta que acontece, é essa que nós estamos fazendo. E depois de praticamente 15 anos, nosso hospital volta a fazer cirurgia. Então, nós vamos investir alto no MAC, para que a gente possa ampliar o número de cirurgias. Aí já está fazendo catarata, pterígio, nós vamos fazer vasectomia, vai fazer laqueador de trompa, cesariana, pedra na vesícula, vai fazer hérnia, mas nós vamos ampliar esse atendimento. Com esses recursos do MAC, nós vamos ampliar o número de profissionais que possam fazer outros tipos de diversidade de cirurgias, assim como o deputado estadual Arla Santiago já nos assegurou que vai nos liberar o recurso já para o ano que vem. Nós vamos fazer um projeto porque temos a experiência, sabemos como fazer o projeto. Então, ele vai conseguir para nós o recurso do arco cirúrgico, nós vamos conseguir os recursos para comprar e adquirir esse arco cirúrgico, e Itacarambi vai fazer cirurgia pela primeira vez, cirurgias ortopédicas aqui dentro do nosso hospital, sendo mais uma importante conquista para o nosso povo. Além disso, Amarildo, nós já fizemos um grande projeto que é importante. Esse projeto, um caminho firme de aprovação, valor de 2 milhões e 800 mil reais. Nós vamos construir uma unidade de atenção primária tipo 3 aqui no centro da cidade do nosso município. Vai ser ali ao lado do ambulatório, no local hoje onde é a garagem da prefeitura. Vai pegar a grande parte ali. Essa unidade de atenção primária em saúde tipo 3, ela vai comportar 3 equipes de PSF. Então nós teremos uma estrutura super moderna, organizada, com aparelhos novos,
com toda a estrutura adequada para atender o nosso povo, e com isso o nosso PSF, com essa estrutura, vai poder proporcionar um atendimento muito melhor e igualitário para a nossa população como um todo. Então, o que eu estava falando em relação ao MAC? Também voltando à questão do MAC, nós vamos ampliar a cirurgia, ao mesmo tempo que a gente está ampliando as cirurgias em um setor, nós estamos garantindo a ampliação do PSF no outro. E mais, para aqueles procedimentos, cirurgias, exames de alta complexidade que não fazem Itacarambi, com recurso do MAC, nós vamos assegurar que possam ser feitos, né, em outras cidades, como a própria Januária, Montes Claros, garantindo recursos para nossas famílias. Porque hoje é muito complicado para uma família que é a nossa, né, mais de 95% da origem da Itacarambi são de famílias humildes, de família pobre. Minha origem é de família humilde, é de família pobre. Eu não nasci em berço de ouro. Nunca tivemos nada fácil na nossa vida. Então, a gente compreende a realidade do outro. A gente fala a mesma língua. Então, é nesse sentido que nós vamos assegurar para essas famílias esses exames de maior complexidade, exame mais caro. A Prefeitura, com os recursos do MAC, vai assegurar a realização também. A nossa meta é chegar a 2,5 milhões de reais MAC por ano. Com isso, a gente vai conseguir atender a nossa grande demanda no nosso município e que tanto precisa. Eu vou fazer questão de abrir aqui o nosso plano de governo também. Vou usar uma colinha aí. Usar uma colinha que é natural e é importante, porque que é importante a gente seguir o mesmo padrão de raciocínio e linha, até para facilitar, né, essas questões em relação a que nós estamos apresentando. Então, eu já falei da construção da unidade da atenção primária tipo 3, né? Posso falar também que nas nossas comunidades rurais, eu vou citar já alguns aqui, nós vamos construir e implantar as unidades de saúde de apoio. Então, a construção de unidade de saúde de apoio nas comunidades rurais de Brejo Santana, unidade de Bom Retiro, Ilha do Capão, Riachão Pajeú, Bela Vista, Remanso, dentre outras comunidades que necessitam de estrutura física e equipamento que possibilitem o atendimento da equipe de saúde da família. Nós vamos construir nessas comunidades nossos pontos de apoio de saúde. Nós temos 2 problemas hoje. Nossa comunidade de Várzea Grande e nossa comunidade de Vila Florentina, de fato, uma por ser uma comunidade mais distante, a outra porque está no outro lado do rio, precisa de uma estrutura de transporte melhor para que possa fazer e adequar para nossas famílias. Então, no caso dessas comunidades, nós vamos comprar caminhonetes para colocar na comunidade de Várzea Grande, para atender toda a comunidade de Várzea Grande, e vai ficar no posto de saúde da Várzea Grande, essa caminhonete. Vamos contratar os motoristas para a gente implantar o plantão 24 horas na saúde. E vamos também comprar para a comunidade de Vila Florentina uma caminhonete também, e associado uma pauta apresentada pela comunidade, já estamos trabalhando na ideia de conseguir também uma ambulância para ter na Vila Florentina, porque se aqui nas comunidades que estão do lado de cá do rio acontecer qualquer situação, a gente consegue mandar a ambulância. Do outro lado é muito mais complicado, né? Depois do São Francisco. Então nós vamos estruturar também a nossa comunidade de Vila Florentina. Nós vamos fazer também a aquisição de uma van para atendimento priorizado para as famílias e crianças com necessidades especiais que fazem atendimento na PAI, fora do município. Isso vai ser muito importante também, porque nossas crianças da PAI, nossas crianças especiais, e eu falo, criança especial, família especial, nós vamos tratar e cuidar da família como um todo. Deus não coloca uma criança especial se não for numa família especial, que tem amor, que tem carinho, que cuida. Então, nesse sentido, nós vamos ter um amplo atendimento, uma ampla ação, no sentido de valorizar e fortalecer a família como um todo. Nós vamos também, vamos também a criação de um centro, um programa específico para atendimento humanizado à criança com autismo e toda a sua família. Eu falei, criança especial, família especial, garantindo e promovendo o atendimento às suas necessidades específicas, possibilitando o desenvolvimento pessoal e a sua inclusão social. Nós vamos fazer um programa, uma ação, tratar de forma diferenciada e respeitando e cuidando da família como um todo. E tem uma situação que é muito importante em Itacarambi, que muitas vezes não são citadas. Nós temos uma parceria, nós temos um convênio com o SAMU, que é o consórcio responsável pelo serviço de urgência e emergência. Mas muitas e muitas vezes nós passamos por problemas aqui em Itacarambi, porque ou o SAMU não chega no tempo adequado, ou aconteceu igual recentemente. A unidade avançada do SAMU estava, que ela fica em Januária, mas não tinha um médico. E a doutora Nívia teve que entrar na unidade do SAMU para transportar uma paciente para Montes Claros.
Ou seja, nesse aspecto nós vamos mudar já no processo de contratação dos nossos profissionais a partir do dia 2 de janeiro de 2025. Nós vamos tratar essa questão, ou seja, todo profissional nosso, ele também vai ter que estar apto a essas ações de urgência e emergência, e é nesse sentido que nós vamos fazer a aquisição de uma UTI móvel, visando assegurar aos pacientes em situação de emergência o atendimento rápido e seguro, estabelecendo uma ordem de suporte e atendimento, principalmente nas ausências e tempo de espera do SAMU. Então, é uma complexidade de ações que vão ser muito importantes para nós. Vou dar só um simples exemplo. Nós vamos construir a unidade de atenção primária. Se todas as equipes vão ir para a unidade de atenção primária tipo 3 no centro, o que vai ser o ambulatório municipal? E eu queria dizer para vocês, gente, o ambulatório municipal, eu e o Dr. Evinho, nós vamos reconstruir aquele ambulatório, nós vamos modernizar aquele prédio, fazer toda a reestruturação que ele merece. E ali vai ser implantado a nova sede da Central de Especialidades Médicas, que hoje funciona dentro do Hospital Municipal Gerson Dias. É uma diversidade de atendimentos que a gente já proporciona hoje dentro da nossa Central de Especialidades Médicas. Ou seja, um programa, uma ação vasta de várias modalidades. E com o recurso do MAC, nós vamos ampliar esse atendimento. Nós vamos fortalecer esse atendimento. Além do que também, lá dentro dessa Central de Especialidades Médicas, nesse local, nós vamos implantar também um programa, um centro de reabilitação das pessoas, né, na área de fisioterapia. Porque nós temos muitas pacientes em Itacarambi, pessoas que foram vítimas de acidente e que precisam de um tratamento mais especializado, muitas vezes não tem. Nós temos pessoas que foram vítimas de AVC e que precisam de um tratamento mais adequado, especializado, e nós não temos esse centro especializado todo adequado. Então nós vamos implantar também nesse mesmo espaço, que é o Centro de Especialidade Médica, esse centro de especialidade só na área de fisioterapia, para a gente proporcionar um grande atendimento para nossas famílias, um grande atendimento para os nossos pacientes, fazer com que o nosso povo se sinta seguro por essa estrutura que nós estamos fazendo, e vamos fazer ela continuar avançando, e nós vamos construir. E aí, às vezes, por que nós vamos conseguir fazer? Por que Sérgio e o doutor Evinho vai conseguir fazer? Porque nós já temos conhecimento, nós já temos experiência, nós já sabemos onde buscar o recurso. O exemplo que Itacarambi tem dado hoje, a nível de norte de Minas, ou do estado de Minas Gerais, ele mostra que nós podemos mais. Nós podemos muito mais. Basta continuar acreditando na nossa capacidade, na nossa potencialidade de fazer a diferença onde quer que nós estejamos. O povo de Itacarambi já nos conhece, sabe onde nós moramos, sabe como cobrar, sabe onde cobrar e sabe onde nos encontrar. Porque Sérgio e o Dr. Evinho têm endereço em Itacarambi. As pessoas sabem onde a gente mora, a gente sabe onde as pessoas moram. Então a questão da saúde para nós é primordial. A humanização, ampliação dos atendimentos, fortalecimento das famílias e principalmente um PSF forte, que acolhe as famílias e que está dentro de todas as casas. Eu e o Dr. Evinho. A valorização do profissional, né? Com os profissionais, nós temos conversado muito sobre isso. Exato. Pode puxar mais perto de você, passar o som. Isso. Então, assim, e a gente já até citei anteriormente em relação aos nossos profissionais, na capacitação, na asseguração dos pesos, melhores salários, principalmente a implantação do nosso plano de carga e carreira, que é importantíssimo para a valorização dos nossos profissionais. E eu tive o privilégio e o prazer de fazer parte não só da construção desse plano de cargo no sentido da execução dele, mas fazer acontecer na prática o que desde 2015 não acontecia. Então, todos os servidores públicos me conhecem, todos me conhecem. Sabe do importante papel que eu exerci na implantação do plano. E outra, eu também sou um profissional da área de saúde. Fiz o curso de auxiliar de enfermagem. Eu conheço de saúde. Eu participei do PSF da Itacarambi. Eu participei, inclusive, da criação dos Conselhos Municipal de Saúde, já na época de Zé de Paula. Então, eu trabalhei aqui com muitos profissionais, com secretários renomados, que têm uma experiência muito grande. E essa experiência, essa bagagem que nós temos em Itacarambi, e a experiência que temos, ela é muito importante para que o município cresça de forma organizada e de forma sustentável. E é importante as pessoas saberem também, embora estamos falando de saúde, educação e assistência social, que nós vamos implantar em Itacarambi, nós vamos construir, implantar a cidade administrativa de Itacarambi. Vai ser um polo administrativo extremamente avançado, organizado, e eu já falei para as pessoas, vai ser ali onde é a atual sede do CAIC. Nós vamos criar uma nova fachada naquele prédio, nós vamos colocar plataformas para fazer grande atendimento e mais adequado às famílias. Naquele prédio nós vamos colocar 2 elevadores, garantindo a acessibilidade. Nós vamos implantar lá também a ouvidoria municipal, e lá vai funcionar a Secretaria de Saúde, de Educação, de Assistência Social,
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Turismo, Secretaria Municipal de Agricultura, IMA, IEF, CRAS, CRES, ou seja, todos ali. Por quê? Estando todo mundo juntos, a gente não só consegue estruturar um planejamento de governo muito mais avançado e voltado para a realidade do nosso povo, mas como eu e o doutor Evinho vamos estar de olho em tudo, principalmente no atendimento das nossas famílias. Então, quem for lá para ser atendimento, receber um atendimento na área de saúde, na nossa Secretaria Municipal de Saúde, ele vai sabendo que o prefeito está ali exatamente perto. Em qualquer circunstância que ele sentir que não foi bem atendido, ou qualquer situação que ele entende que ele não foi respeitado, vai estar lá pertinho dele, a ouvidoria municipal, juntamente com o prefeito municipal, que em qualquer situação vai segurar na mão dele, vai voltar no local onde foi atendido e vou pedir, olha, atende esse paciente, por favor, agora com o seu prefeito vendo. Então nós não só vamos humanizar o atendimento, vamos fortalecer essa humanização, mas vamos estar acompanhando de perto todo o nosso povo, seja na saúde, na educação, seja no obras, em todos os setores nós vamos estar próximo do pessoal. Então nós vamos ter uma saúde principalmente fortalecida, humanizada, dando continuidade a todas as conquistas que estão acontecendo nesse exato momento, com vários exames de especialidade sendo feitos, com uma trajetória importantíssima acontecendo já neste momento. E eu falo com muita categoria, depois de praticamente 15 anos, nosso hospital volta a fazer cirurgia. Isso é um marco na história de Itacarambi, isso é um marco na história da administração, e os profissionais, os coordenadores, secretários, prefeitos, teve muita propriedade e competência, junto com a gente prestava assessoria, para chegar onde chegamos. Por isso, Itacarambi não é momento de retroceder, é momento de avançar, dar um importante passo nesse segmento. Já partindo para a área da educação, são 3 setores, e aí você pode controlar o tempo, caso a gente esteja... Gosta de falar, Evi. Avançando demais? Gosta de falar. Eu sempre, na nossa trajetória de vida, eu sempre vi a educação da seguinte forma. O principal objetivo nosso, é o aluno. Não adianta nenhum tipo de investimento na educação, ele não tem significado nenhum se não houve o avanço principal, que é dos nossos alunos. Então, o objetivo principal é o aluno. E para isso acontecer, é fundamental garantir uma estrutura de escola adequada, organizada, escolas boas, em excelente estado, para acolher e atender nossos alunos. Nossos profissionais, piso salarial pago, salário em dia, plano de carreira em dia, processo de capacitação, informação e humanização dos nossos profissionais em dia, e um mecanismo que é fundamental para associar tudo isso. O objetivo, que é o aluno, e o processo de estrutura, que é a estrutura física, e a outra processo humano de profissionais, que são os nossos servidores. Aliás, servidores nossos que eu trato sempre como um grande patrimônio do nosso município. Servidores têm se tratado como patrimônio, dessa forma que eu sempre tratei. E eu tive a felicidade também de participar de todos os movimentos dos professores que aconteceram ao longo da história de Itacarambi. Quando foi greve, Sérgio estava lá, ajudando inclusive a financiar as greves, para assegurar a conquista dos nossos profissionais, dos nossos professores, dos profissionais da educação como um todo. Discutimos o plano de cargo no município, Sérgio também estava lá dando assessoria para assegurar aos nossos servidores públicos a implantação do plano de cargo de forma igualitária, organizada, como acontece hoje. E o objetivo maior dos nossos alunos. Então, Itacarambi, eu vejo que, principalmente a educação, já atinge de forma muito importante esses 3 pilares. Nossos alunos hoje, uniforme escolar unificado e totalmente gratuito, único na história. Todos os alunos, 100% da nossa rede recebe. Isso só essa administração conseguiu fazer. E nós temos lá a prefeita doutora Nívia, tem a secretária municipal de educação, Zilene, junto com toda a sua equipe, que faz um trabalho belíssimo, organizado e tem dado muito resultado. Ponto 1. Reforma de todas as escolas. Se a gente pegar a Noemi Salles Nascimento aqui, inclusive aqui no nosso bairro, nesse bairro São José, se você pegar o que era essa escola antes, o que era essa escola hoje, basta olhar o antes e o depois. Você já vê qual o resultado dela e o que aconteceu. Se você vai para Carmen Maria, recebeu também o mesmo atendimento. Escolas zonas rurais que a gente tem feito, e agora vai iniciar a reforma das escolas lá da Serraria. Ou seja, então, parte humana, nossos alunos vão falar, maneira escolar, a melhor de todos os tempos. Fizemos, então, reforma e melhoria de todas as escolas. Nossos profissionais da educação, nosso patrimônio, então, todos como um todo. Se a gente for olhar bem, vamos ser bem sérios.
capacitação continuada, né? Currículo para os alunos, a grade para aplicação da educação unificada. Nossos professores fazendo intercâmbio, várias situações, vários programas muito importantes que levou inclusive o processo de formação dos nossos professores, e a gente pode falar, temos aqui hoje, né, prestando assessoria ao nosso município, um excelente profissional, um excelente consultor, que foi inclusive secretário de Estado de Educação, nosso grande profissional, João Batista Maris Guia, 1 ano e meio dedicado aqui em Itacarambi, um ex-secretário de Estado de Educação. E olha o que acontece depois de pouco mais de 1 ano e meio, doutor Evinho. Itacarambi ultrapassa 6 no IDEB. É o maior crescimento da história. Nenhum conseguiu. Nós conseguimos. Isso é o resultado já desses grandes investimentos. Objetivo, o aluno, infraestrutura, formação profissional do nosso patrimônio, que são os nossos professores e toda a rede municipal. Isso é uma conquista do município de Itacarambi, isso é uma conquista de todos nós. Se não fosse esse investimento, dificilmente nós estaríamos no IDEB de 6.1, 6.2. Nós esperamos Belo Horizonte, Montes Claros. Se você pegar a nível do estado de Minas Gerais, eu acredito que nenhum município, em termos de percentual, cresceu tanto, neste momento, igual o município de Itacarambi cresceu. Olha os elogios tecidos pelo nosso governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. A apresentação do nosso material que distribui para os alunos, de uniforme, de bolsas que a gente distribui e tal, de material de estudo, ele trouxe para uma propaganda dele a nível de estado. Nós temos um governador do estado dizendo, olha, eu quero que a minha rede estadual seja aplicado o que está sendo aplicado no município de Itacarambi. Isso é um orgulho muito grande para nós de Itacarambi. O governador do estado está dizendo, olha, eu quero que Itacarambi seja o exemplo de Itacarambi venha para o nosso estado como um todo. Existe referência maior que essa? Você ter um ex-secretário de Estado que presta consultoria no município e faz o IDEB nosso, junto com a capacitação, toda essa estrutura chegar a mais de 6.1, 6.2, e um governador do estado dizendo, ó, Itacarambi é um exemplo para o estado, vamos seguir. Então nós já estamos dizendo o seguinte, que na educação nós estamos no caminho certo, mas nós vamos continuar investindo, continuar, mas avançando. Não é momento de retroagir, é momento de avançar. E é nesse sentido que nós queremos puxar para Itacarambi agora a implantação do tempo integral na escola. Nós vamos criar um programa de educação voltado para o esporte, que vai dar o nome de Educando com o Esporte, na rede municipal de ensino, como instrumento de implantação de tempo integral nas escolas e incentivando a prática de esporte nas mais diversas modalidades. O que isso significa? Isso significa que uma criança, um jovem, ele não só vai estudar, mas ele vai ter outra parte do tempo dedicado ao esporte. Se você pegar hoje, Amarildo, o que acontece na Itacarambi hoje? A nossa rede municipal de ensino, a gente recebe lá, doutor Evinho, já na nossa creche, as crianças, né, o bebê, de 0 a 1 ano. Ele ainda está no nosso sistema com 0 a 1 ano. E ele sai do nosso sistema praticamente com 14 anos de idade, quando ele sai lá no 9 anos, lá no 9º ano. Ou seja, são 14 anos que uma criança, a adolescente, fica em nossas mãos na rede municipal de ensino. Então, qual é a nossa meta com a implantação do tempo integral? Através de um programa importante que vai ser o Educando com o Esporte. Toda criança, todo jovem em Itacarambi, ele vai ter que praticar esporte. Nós vamos contratar profissionais para fazer esse processo de integração. Ou seja, você vai pegar uma criança ali, os nossos profissionais de educação física, que nós vamos contratar mais profissionais. Ele vai fazer diversos testes com todas as crianças ou jovens. E ele vai identificar lá, olha, tal criança aqui, ela tem maior identificação com o esporte basquete. Vou dar um exemplo, basquete. Aí você imagina essa criança, durante 10 anos, treinando basquete todos os dias. Ao final do ciclo dele na nossa rede municipal de ensino, 2 coisas vão acontecer. Ponto 1, ele vai ser um grande atleta na hora de basquete. Ele vai ser bom, não tem como ele não ser bom depois de 10 anos treinando intensamente, treinando de forma técnica, de forma profissional, não tem como. Ponto 1. Ponto 2, ele vai ser um grande aluno na escola. Porque toda criança que pratica esporte, ela avança muito mais. Porque quando pratica essas 2 modalidades, ponto 1,
Toda criança que pratica esporte, primeiro, ele é mais disciplinado. Isso é fato. Ponto 2, toda criança que pratica esporte, ele desenvolve muito mais na educação. Eu pratiquei peteca. Eu também gosto do esporte. Joguei futebol e pratiquei peteca, e aliás, jogo peteca até hoje. E o esporte, ele ajuda a desenvolver. E uma coisa que é muito importante, uma criança que pratica esporte, quando dá 7, 7h20 ali, ela quer jantar da noite, ela quer jantar. Quando dá 8h20, 8h10, ela já quer dormir. Ela vai dormir. Ela vai dormir bem. E vai acordar outro dia com a mente totalmente renovada para continuar estudando e aprendendo. Então, nós vamos implantar o tempo integral nas nossas escolas, que não vai envolver só esporte. Tem um jovem, uma criança que quer ir para a área do teatro. Nós vamos abrir, vamos inaugurar o nosso centro de convenções, né? Que está ali perto do Banco de Brasil, que está lá pronto, mas nunca foi utilizado. Nós vamos estruturar, nós vamos equipar e ali nós vamos trabalhar o cinema, vamos trabalhar o teatro. Então, nossas crianças vão ter outras oportunidades. Eu tive com os jovens outros dias que estavam falando, Sérgio, vamos trabalhar também a questão da música, né? O município ele pode montar um estúdio só para atender a questão dos jovens e dos alunos que gostam de trabalhar nessa área da música. Nós vamos também criar mecanismos para essa mesma modalidade, ou seja, tem uma criança que gosta mais de praticar o próprio xadrez, outras modalidades. Nós vamos trabalhar os nossos jovens em todas as modalidades que ele tem potencialidade. Então, assim, e também isso vai ser um fator fundamental, gente, para a gente combater a criminalidade. Jovem que pratica esporte, que desenvolve na educação, você não vai ver ele na criminalidade. Quando a educação está forte, quando o esporte está forte, e eu vim falar com muita propriedade alguns pontos nessa linha, você vai perceber que os índices de criminalidade vai lá embaixo, né? Queria complementar, Ervin, com alguma coisa? Eu mais Sérgio tem conversado muito sobre isso, de fazer uma reforma administrativa e recriar a Secretaria de Esporte, né, Sérgio? Pela importância da pasta. Não no sentido de só esporte por saúde, não é só nesse sentido. É no sentido de uma questão social. Rildo, existe um problema mundial que é as drogas. A droga está avançando, infelizmente, em todas as famílias, em todas as classes sociais, comunidades rurais, e o mundo está entrando numa paranoia. E o mundo está perdendo essa briga. Mas tem duas situações que está conseguindo êxito, que é religião e o esporte. Então, dentro dessa perspectiva do esporte, eu tenho sentado muito com o Sérgio, nós estamos conversando sobre isso, dessa reforma administrativa, de recriar a Secretaria de Esporte, e não vai ser um gasto, vai ser um investimento, que nós vamos estar investindo, né, Sérgio? Exato. Investindo na nossa cidade, porque não vai ser só a questão dos jovens. Tem esporte para o pessoal de idade também, né, a questão de saúde, mas um olhar voltado principalmente para a juventude, porque criar esses programas esportivos relacionados com a educação, para você tirar esses jovens da ociosidade, tirar da mente vazia, né, e praticar esportes de uma forma que seja interligado, em que nesses programas eles vão participar de determinadas modalidades, mas eles também têm que cumprir metas para toda criança, todo jovem, ele quer participar das competições. Mas nós vamos criar algumas metas para que eles também possam dar resultado na escola. E dessa forma nós também conseguimos tirar esse pessoal da criminalidade. Porque eu creio que se você pegar hoje, quase toda família tem alguém com problema com droga, sabe? E na nossa cidade não é diferente. Então, além da questão de saúde, né, pública também, nós vamos ter essa questão social para nós termos uma cidade sadia. Os índices de criminalidade estão altíssimos. E com esses programas, isso não é nós que estamos inventando, não. Isso é prática mundial. Nós conseguimos, dessa forma, tirar ele dessa mente vazia, de ficar aí perambulando, né? Uma vez que nós vamos dar condição e estrutura para que eles possam praticar. Essa semana, nós tivemos uma reunião muito bacana com a turma do esporte. E a nossa conversa foi, Deus nos dando a honra de ganhar as eleições, nós vamos dar estrutura para que eles possam praticar o esporte. E dentro dessa perspectiva social, nós tivemos uma reunião muito bacana com os pastores evangélicos, sem discriminar religião nenhuma, mas nós tivemos essa semana uma reunião onde participaram mais de 15 pastores. E para você ver da importância dessa reunião,
nós convidamos os pastores e deixamos claro para eles, ó, nós não vamos tirar foto aqui nessa reunião, isso aqui não é um objetivo eleitoreiro, o que nós precisamos é apresentar o programa. É um programa em que, conversando com o Sérgio, nós vamos ter uma semana que o nome ainda ficou a cargo deles, né, Sérgio? Deles elaborarem o nome para não ficar uma forma discriminatória, mas é uma semana voltada para a família, de edificação da família, em que os pastores terão oportunidade de falar do amor de Deus, terão oportunidade de evangelizar, porque nós falamos aqui, ó, duas situações estão vencendo as drogas, a religião e o esporte. Mas a questão da religião é fundamental, principalmente eu sou cristão, é a questão da salvação, né? Da salvação, que nós precisamos dar importância para isso. Mas uma família edificada, uma família bem estruturada, a sociedade é forte, entendeu? Então nós vamos dar condições para os pastores também, que eles têm essa grande reclamação, né, de ter essa oportunidade, e nós vamos ter uma semana onde vai ter vários eventos relacionados com assistência social, para que eles tenham a oportunidade de falar do amor de Deus, de pregar a palavra, e o objetivo maior é estruturar as nossas famílias, né? Porque uma família estruturada, a sociedade forte. E foi muito bacana a nossa reunião, porque alguns ficaram com medo, esse não vai. Não, vamos, a ordem minha e de Sérgio, fica tranquilo, nós não vamos tirar foto de ninguém aqui. Aqui o objetivo nós vamos apresentar o nosso programa e o mais interessante aqui, ó, porque tem o nosso programa de governo, né? E o que a gente sempre fala, né, Sérgio? O nosso programa não é engessado. De acordo com as situações, nós podemos... Rio, é muito interessante uma coisa assim. Eu vou com o Sérgio nas casas, apresentamos nosso programa e aí nós vamos fazer uma pergunta, né, Sérgio? Tem alguma coisa que você gostaria que mudasse? Alguma coisa que você gostaria que acrescentasse? De 10 pessoas, 8 falam assim, eu gostaria que fizesse alguma coisa para gerar emprego. Eu gostaria de alguma coisa para gerar emprego. Nós precisamos de emprego. Assim, de 10, 8 falam isso. E aqui eu vou dar uma pincelada rápida, Sérgio, na questão... Antes de você continuar, deixa eu só pegar o gancho, já que seria o próximo tópico, né, das nossas perguntas, seria a geração de emprego. E aí eu te pergunto para vocês dois, né, a geração de emprego eu acho que entra como um terceiro braço daquilo que você falou de combate às drogas, né? Prevenção ao combate às drogas. Você falou esporte, religião e geração de emprego, porque você tendo emprego, pessoas trabalhando, também é um modo de prevenir e combater as drogas, não? Também. Exato. Essa questão da droga é uma coisa bem complexa. Eu vou te falar o porquê. Tem pessoas que estão trabalhando e estão mexendo com ela também. Sim. Sabe? Mas, com certeza, uma pessoa trabalhando, ela está ocupada, ela não vai ter tempo também para, né? Mas, assim, é um tema bem... Pô, igual eu te falei, assim, o mundo inteiro está lutando contra a droga, né? E a droga, ela não escolhe situação, não. É o pobre, o rico, o branco, o preto, o amarelo, o vermelho. É para todo lado. Você vê pessoas aí de classe social alta que está internado, ou que mexe com tráfico, sabe? Infelizmente. Mas, assim, a questão do emprego é importante, não só para a questão da droga, mas para a questão da criminalidade, né? Infelizmente, tem pessoas que entram nesse... porque está mente desocupada. Nós tivemos uma experiência de um determinado lugar aí que o cara, ele teve uma desavença, uma pessoa fez uma coisa com ele e ele pensava em fazer uma determinada besteira. E ele falou para nós aquela vez, Sérgio, lá, que quando ele estava, como ele achou emprego, e ao trabalhar com aquilo ele esqueceu lá e deixou aquilo de lado, sabe? Então tem esse fator também. Mas a questão do emprego é a dignidade mesmo, né? Da pessoa, o que ela vai ter o sustento para a família. E nós, como falamos, nosso programa não é engessado. Mas nós temos que aproveitar essa experiência administrativa de Sérgio, de mais de 20 anos, desse conhecimento que ele tem na administração pública, de projeto, e nós, com nossos estudos, acrescentar isso para a gente apresentar um programa
em que possa, de alguma forma, solucionar esse problema que não só em Itacarami, mas como em todo lugar. Mas como nós estamos aqui, não vamos falar daqui. O que nós percebemos é o seguinte, se você tem uma loja e se sua loja não dá movimento, você não precisa contratar um funcionário, basta você mesmo atende, né? Mas se tiver muito cliente, se tiver muita gente comprando, a roda da economia, né? Você vai ter que precisar de alguém para te auxiliar, você vai contratar uma pessoa. Pensando nisso, em toda essa experiência de Sérgio na administração, do que o município possa fazer, sendo um indutor da economia, um dos pilares, né? Nós pensamos, né, Sérgio, em 4 situações. Agricultura, no empreendedorismo individual, no turismo, que aí na hora do turismo eu peço para o Sérgio falar que ele tem umas situações muito bacanas que ele vai explanar aí. E na infraestrutura, a infraestrutura gera muito emprego. Olha esse calçamento com bloquetes. Os calceteiros são daqui, os ajudantes são daqui, então gera renda. Um calceteiro, a média de salário dele por mês é 3 mil. O do ajudante de 1.800 a 2. Vão 10 trabalhando. Olha a renda que tá circulando, né? Sim. Aí você vê, aí agora vem compra de areia, de brita, de cimento. Então você vê que impulsiona Tem um cara que eu achei interessante, ele falou assim, quando você está numa crise, o Estado, o Estado está numa crise financeira, você faz o quê? Ele falava isso, ele é um grande pensador americano, ele fala o seguinte, você abre um buraco para mandar tapar, para a economia circular, sabe? Eles tinham esse dizer. Então, nós, como município, nós temos que fazer alguns programas, e aí aproveitando a experiência de Sérgio na administração, para que nós possamos fazer a economia girar. Aí tem programas voltados para os agricultores, que seja de uma forma sistêmica, cooperada, para que eles voltem a produzir, sabe? Eles produzindo, nós sempre falamos da questão do leite. Se a gente colocar no meio de 2.000 famílias, colocar 500, né, Sérgio? Para produzir leite, mas assim, com toda uma estrutura de um projeto que já tem, né? Mas que a gente precisa mais tempo para explanar. Vamos supor que 500 famílias voltam a produzir leite com uma média de R$3.000 cada família. Já é um dinheiro que entra. Aí agora vem o empreendedorismo individual, de capacitar as pessoas para que possam abrir seus próprios negócios, né? Aí já aqui falei também da infraestrutura. Isso tudo junto vai, e ainda tem agora, que aí eu vou deixar para a Sérgio falar, que é a questão do turismo. Isso tudo circulando vai elevar o poder aquisitivo da população, que naturalmente vai gerar emprego e renda para o nosso município. E aí agora, Sérgio, fala aqui do turismo. Antes de passar para o turismo, eu queria, ainda nesse lance da geração de emprego, Sérgio, eu acho que é uma dúvida de muitos do município, a questão dos processos seletivos e concurso público, isso está dentro dos seus objetivos também? Exato. Tá, assim, eu vou só concluir aquela pauta da educação, aí eu volto nessa resposta C e aí a gente já entra nessa parte e a gente conclui no final o social. Então, voltando à questão da pauta da educação, gente, nós vamos fazer a ampliação da matrícula em período integral para os alunos na fase de alfabetização primeiro e segundo ano, assegurando o direito previsto na Lei 14.026, de 17 de dezembro de 2007, que garante que toda criança seja alfabetizada até o término do segundo ano do ensino fundamental. Isso nós vamos assegurar e nós vamos fazer. Criação e oferta de matrícula em período integral para os alunos de 1º ao 5º ano nas comunidades de Serraria, Remanso, Vaz Grande e Bom Retiro. E eu queria trazer muito esse detalhe da comunidade de Bom Retiro, porque lá tem muitas mães, muitas mulheres que trabalham, né? Então elas também atravessam o rio para trabalhar no projeto Jaíba. E muitas vezes não conseguem trabalhar porque lá funciona em meio período. Então eu estou mandando essa mensagem também com carinho para a nossa comunidade de Bom Retiro, que lá vai funcionar tempo integral. Então as mães vão poder deixar seus filhos lá na escola, né? O pré-escolar vai funcionar em tempo integral, tudo em tempo integral. E com isso elas vão poder desenvolver suas atividades, trabalhar e gerar emprego e renda também, já que nós estamos falando da questão do emprego. Nós vamos dar, Amarildo, a quantidade do programa de entrega de uniformes, que é camisa, calça, shorts, saia, mochila. E nós vamos introduzir agora o tênis. Então, até o tênis nós vamos entregar para nossas crianças e jovens da rede municipal de ensino. Então, todos os alunos da rede municipal de ensino, desde a creche até o 9º ano, vão receber a camisa, a calça, shorts,
saia, mochila e tênis, de forma totalmente gratuita para todos os nossos alunos da rede municipal. E nós vamos também dar continuidade ao programa de entrega de kit material escolar de acordo com a faixa etária do aluno, que foi importante e brilhante programa implantado e que está bom, está funcionando, nós vamos dar continuidade. Nós vamos também encaminhar à Câmara Municipal de Itacarambi um projeto de lei com previsão orçamentária anual para tornar o evento Volta às Aulas Balançando a Praça, esse programa que foi um programa que, sentando e reunindo com a Prefeita Municipal de Itacarambi, com a nossa Secretária Municipal de Educação, Zilene, eu via muito que cada escola fazia Volta às Aulas. Toda escola fazia Volta às Aulas. E eu chamei um dia e falei, gente, por que a gente não faz uma coisa ampla e que é importante? Porque sempre me incomodou, e é importante que a gente seja incomodado em relação a isso, de qual, de fato, tem sido a integração da comunidade escolar na escola. Então, eu vi a chegada dos alunos, mas não vi esse momento de integração, de interação, de envolvimento de pais com pais, mães com mães, alunos com alunos, na rede como um todo. E foi que eu dei a ideia, na época, para a Secretaria Municipal de Educação, né, em nome de Zil e a equipe, que vamos criar, então, um programa Volta às Aulas Balançando a Praça. Por que era Balançando a Praça? Ao mesmo tempo que eles iam para a praça, iriam brincar, se divertir, né? Teria apresentação, alimentação, uma série de ofertas que aconteceram nesse momento com a participação de todos os pais. Então, nós fizemos o primeiro Volta às Aulas Balançando a Praça e, graças a Deus, foram todos os anos sendo realizados um grande sucesso no município de Itacarambi e que nós vamos dar continuidade. E somente nós, Sérgio e o Dr. Ervin, com esse governo, podemos dar continuidade, porque é um programa nosso que nós criamos e que vai ser agora, através de um projeto de lei, se transformar numa lei municipal, onde vai ser obrigatório todos os anos e colocar isso com investimento, inclusive, maior. Nós vamos melhorar. Então, para vocês crianças, para vocês jovens, para vocês da rede municipal de ensino, para você pai e mãe da comunidade escolar, essa mensagem que eu passo para você também. Nós iremos manter o Volta às Aulas Balançando a Praça para que a gente possa se divertir, integrar, interagir e fortalecer o nosso ensino, fortalecer nossa educação, fortalecer a nossa família. É um compromisso de Serjão, é um compromisso do Dr. Ervin, dar continuidade a esse programa, que foi uma ideia nossa que nós construímos. Um outro ponto importante também, e eu enfatizo muito isso, sabe? Muito isso. Itacarambi, Itacarambi como uma tendência a nível nacional. A população brasileira está encolhendo, ela está reduzindo. Não é diferente de Itacarambi. Pra você ter ideia, o IBGE estimava que Itacarambi teria 21 mil habitantes. E nós temos 17 mil, depois de feito o censo, 17.206 habitantes. Então a população está colhendo. Vou dar está encolhendo. Vou dar só um exemplo. Lá em casa, éramos 7 irmãos. Mas eu tenho apenas 2 filhos. Outra irmã minha tem 1. A outra tem 2. Então, e essa é a realidade de todas as famílias. As famílias estão tendo menos filhos, então está encolhendo. Então, hoje, a rede municipal de ensino, a rede estadual também está tendo uma redução de alunos. Ou seja, nós chegamos a 3.500 alunos, 3.400 alunos na rede municipal. Hoje tem 2.500. E por que isso vem acontecendo? Se você pegar a Escola Estadual Josefino Barbosa, quando forma lá no 3º ano, você vai ver que forma lá, um exemplo, 200 alunos. No 9º ano de Itacarambi, forma lá 250, junto com o estado, 300 alunos. Mas quando entra na creche, está entrando 30, está entrando 40. Então, está sendo mais alunos e entrando menor quantidade de alunos. Mas a gente precisa estruturar e reestruturar ainda mais lá na rede infantil, para que nossos alunos tenham uma estrutura moderna e ampla quando entram na creche. E nesse sentido, Amandinho, nós já praticamente concluímos a creche Rondônia, onde vai funcionar o Sossego da Mamãe. Era um prédio abandonado que estava só esqueleto. Ali foi vítima de corrupção, de desvio de recursos. Tudo que existe de ruim que um gestor público pode fazer por educação, aconteceu ali naquela creche. E aí eu trago muito à memória de Zé de Paula. Quem foi a primeira pessoa, o primeiro prefeito que construiu creche em Itacarambi? Zé de Paula. E muitas vezes eu falo, olha, por que Nívia conseguiu ficar 2 mandatos? 4 anos, depois mais 4 anos. Por que Nívia continuou? Porque Nívia deu continuidade a esse processo que Zé de Paula trouxe. Zé de Paula ficou 26 anos, porque foi um grande gestor. Transformar a cidade. Inclusive, eu falo com muita tranquilidade. Gente, existia 2 Itacarambi. Um Itacarambi de gestores antes de Zé de Paula e um Itacarambi de gestores com Zé de Paula. Basta avaliar. Itacarambi antes de Zé de Paula era chamado de Jacaré. Uma cidade era emancipada, mas era chamada de Jacaré, porque existia apenas uma rua calçada.
A energia aqui era com gerador. Com o Zé de Paula, ele moderniza a cidade. Saindo do gerador, passou para energia normal, construiu a prefeitura, construiu escola, construiu tudo. Pavimentou rua. Então, assim, nível deu continuidade. Ou seja, essa creche, Zé de Paula construiu creche. Nós estamos construindo a Rondônia. E hoje nesse momento, é a creche mais bonita, integrada e organizada de Itacarambi. Em breve vai funcionar o Sossego da Mamãe. Resgatamos das cinzas, muitos salários que tinha que demolir. Eu falo, eu não vejo ali um esqueleto, eu vejo uma escola, eu vejo ali crianças. Depende da forma que você vê. E nós estamos entregando lá uma creche linda, 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 graças a Deus. E nossas crianças vão ter o lar. Ela não vai ter mais seus direitos usurpados. Porque o direito assegurado da criança, a escola, ela vai ter. Se outros tiraram, nós estamos contribuindo. E é por isso que eu falo, o caminho com o Zé de Paula, assim, tem ele como referência, assim, porque a gente tem que se referenciar nos bons. Vocês vão ver pego na mão do Zé de Paula e tantos outros prefeitos que eu já trabalhei, dado às mãos de pessoas que trabalham. E no nosso programa, nós também vamos construir mais uma escola na ordem de valor de R$3.260.000. Nós queremos construir também mais uma creche em Itacarambi, assegurando muito mais vagas, ampliando o número de vagas. E você pode ter certeza, já estamos pensando no projeto, já estamos pensando no programa. Vai ser nesse programa Pro Infância, que já está aí, que o governo Lula resgatou e o município já inseriu, e a gente tem que voltar, dar continuidade, e vai ser R$3.260.000 de investimento na construção de uma nova creche no nosso município. Isso vai ser muito importante para nós, porque nós vamos ampliar esse número de vaga. E lá para a Vila Florentina, eu até mando essa mensagem para a Vila Florentina, junto com meu amigo Ervin, nosso companheiro que conhecemos a nossa comunidade. Nós vamos buscar toda a forma de recurso. Vamos buscar no governo federal, governo estadual, mas a gente quer também implantar um projeto para construir uma pró-infância lá na nossa comunidade Vila Florentina. Porque, de fato, hoje, a escola que tem lá, a nossa creche que tem lá, a estrutura ela é muito pequena, então não tem espaço de recreação, né, e até ampliação do número de vagas. Nós queremos, então, construir também uma creche lá na nossa comunidade de Vila Florentina. Associado a isso, nós vamos também dar continuidade na melhoria da estrutura física de nossa escola, tanto da zona urbana como da zona rural, ampliando o número de vagas, melhorando o tipo de atendimento. Nós vamos fazer a priorização do atendimento dos alunos com necessidades educacionais especiais, alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, superdotação, nas escolas da rede municipal de ensino, com investimento do Poder Executivo em um percentual acima previsto no artigo 212 da Constituição Federal, que estabelece um mínimo de 25% dos recursos próprios resultando de impostos para investimento na educação. Então, o governo federal estabelece que o mínimo é 25%. A gente vai ampliar a nível municipal esses investimentos para que a gente possa atender com maior carinho, maior atenção e a necessidade necessária todos os nossos alunos, né, que portadores de algum tipo de deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, superdotação, ou seja, porque depende muito, Amarildo, da forma que a gente vê e a gente enxerga os nossos alunos. Eu vejo que um tema que é muito debatido e falado hoje é a questão do autismo, mas muito falado. E assim, eu conheço muitas mães que têm filhos com autismo. E precisa a nossa sociedade saber olhar, saber observar. Depende muito como a gente olha essa criança ou esse jovem. Eu vejo como uma criança especial, de alta capacidade, inclusive maior que o nosso, com dons superiores ao nosso, com potencial, inclusive, superior ao nosso. Então, depende da forma com que a gente vê. São crianças superdotadas, de uma capacidade enorme. Elas têm habilidades que nós não temos. Então, é a forma que a gente vai conduzir em relação às nossas crianças que têm autismo. Crianças especiais, família especial. Então, vamos trabalhar a família como um todo. A educação municipal vai trabalhar isso também como um todo. Trabalhando as potencialidades dessas nossas crianças. Porque vamos ser um dia, sem sombra de dúvida, um grande profissional, um grande professor, né? São pessoas com habilidades fora do comum e que nos orgulha. Então a gente vai tratar criança especial, família especial, porque Deus não iria colocar uma criança especial, um autista, numa família, se aquela família também não fosse especial. Então nós vamos lidar, trabalhar e cuidar da família como um todo. E vocês podem ter certeza, mães e pais, todas as famílias serão tratadas no seu conjunto. Desde a área do acompanhamento psicológico, do psiquiatra, desde o atendimento na educação, na saúde, na assistência social.
todas as secretarias vão ter que trabalhar em sistema de rede, com a cabeça voltada e planejamento voltado para um atendimento especial a todas essas famílias e as nossas crianças, em qualquer situação que ela esteja, seja na saúde, na educação, na assistência social, em qualquer outra secretaria, as crianças especiais, todas elas, essa faixa, nós vamos trabalhar com todo o amor, com todo o carinho, com toda a atenção que elas merecem. Né? Vamos tratar com a diferenciação, com amor, com carinho, né? Com a habilidade necessária para que elas se sintam assistidas e respeitadas. Então, pode ter certeza, nós vamos ampliar os recursos da educação acima dos 25% para que a gente possa acolher e atender de forma humanizada e tratar essas crianças e a família com todo o carinho, com todo o direito que elas merecem. É um compromisso do amigo Serjão, é um compromisso do Dr. Ervin, e vocês vão perceber que vai ser muito diferente nesse aspecto, porque a gente sabe dos problemas que foi vivenciado nos últimos 2 anos, com a queda de arrecadação, os problemas de venda, principalmente do ano passado, gasto com o pessoal, mas este ano, graças a Deus, as coisas estão mudando e o ano que vem vai ser muito melhor. Então, criança especial, família especial. Inclusive, foi aprovada uma lei recentemente, né? Isso, pode ficar à vontade, Ervin. Não, só de autoria de vereador Juvenal. Uhum. Pode concluir. Tá. Vamos fazer também a continuação da valorização dos profissionais da educação básica, através da remuneração do piso nacional salarial do magistério, formação continuada dos professores, entrega do kit material para os professores. Já fazemos e vamos melhorar. Aquisição e implantação de louça digital nas escolas do ensino fundamental. Iremos fazer isso. Iremos buscar parcerias para a realização de novos cursos técnicos e ampliação dos já existentes com o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, IFET, fundações e instituições privadas de ensino. Porque a nossa meta uma vez reestruturada, nós vamos pegar prédios públicos e vamos reestruturar, como, por exemplo, hoje o centro administrativo no nosso novo governo. Na hora que a gente criar a cidade administrativa de Itacarambi, que vai ser lá no CAIC, ou seja, a Secretaria de Educação ela vai para a nova sede, vai lá para o CAIC. Então, aquele prédio do centro administrativo, nós vamos reformar ele, nós vamos reconstruir, nós vamos modernizar aquele prédio, e aí todo aquele prédio será ofertado para instituições como o IFET, como a Unimontes, que o nosso deputado estadual, Arlen Santiago, já esteve com nós aqui e falou que vai abrir um leque de discussão e reunião junto com a reitoria da Unimontes para que a gente possa trazer um braço da Unimontes para Itacarambi. Outras fundações que trabalham na área de ensino, né, e até instituições privadas que possam ofertar uns cursos superiores, curso técnico com custo mais barato, em função da gente ofertar um prédio moderno, com água, luz, com tudo gratuito, e vai ser o centro administrativo. Então, o centro administrativo vai ser um polo de formação técnica e superior do nosso município. Nós vamos ceder o prédio para qualquer instituição que quiser vir para Itacarambi para fornecer curso técnico e superior gratuitos ou com custo reduzido para os nossos alunos. O município vai estabelecer todas as parcerias. Então, vocês anotem aí, gente, com a ida da Secretaria Municipal de Educação, IMA, IEF, Secretaria de Agricultura, lá para a nova sede de governo, que vai ser a cidade administrativa de Itacarambi, o prédio do que é o centro administrativo, nós vamos reformá-lo, reconstruí-lo, e ele vai ser um grande polo de ensino técnico e superior do nosso município, com referência e parcerias com o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, que nós já temos, com parcerias com fundações, com instituições privadas e com a própria Unimontes, que a gente já tem umas portas abertas para fazer uma reunião, para estender um braço da Unimontes aqui para Itacarambi. Então vamos fazer isso, porque temos a capacidade de fazer, sabemos como fazer, sabemos onde está o recurso e já temos a experiência mostrada para o nosso povo. Um outro ponto também nós vamos garantir o transporte de estudantes que fazem curso técnico ou superior em outras cidades, priorizando a realidade do nosso grupo de alunos de acordo com a cidade que estudam e condições de acesso. Pra você ter ideia, Amarildo, nós temos uma experiência muito importante em Itacarambi hoje, que é o ensino técnico, essa parceria que foi estabelecida com o Instituto Federal de Urutaí. Eu tive a felicidade e a honra de conhecer Gils, né, que foi reitor lá, e também o doutor João Campos, de Itacarambi. Todo mundo conhece João Campos, todo mundo conhece a família de João Campos de Itacarambi. Reitor lá naquele instituto. Bastou uma simples conversa. Uma pessoa que é de Itacarambi, que nasceu de Itacarambi, se transformou num reitor numa importante instituição como aquela. Para conhecer a realidade do nosso povo,
por conhecer a realidade dos nossos alunos da Itacarambi, ele estabeleceu essa importante parceria, e junto com o Gils, que é aqui, ó, de comunidade de Traíras, também nossa região, né, de São João das Missões, abriu o Instituto, e hoje, quantos ônibus vai de nossos jovens estudar em Urutaí? Curso técnico, curso superior, é mestrado, é doutorado. Nossos alunos lá, quando saem, já saem com emprego garantido. São muitos e muitos e muitos jovens. Então, o Instituto Federal de Urutaí, através de nosso conterrâneo João Campos, né? Eu posso falar também conterrâneo Gils, porque São João das Missões, né, foi emancipado e pertencia a Itacarambi. Olha, quando você tem uma pessoa, quando você tem um reitor, você tem pessoas que são de Itacarambi e que amam nossa cidade, olha a diferença que faz. Porque não basta falar que é de Itacarambi. Tem que ter amor pelo nosso povo, tem amor por nossas famílias. Eles abrem um instituto daquele e levam tantos e tantos jovens. Quantas pessoas de nível superior não tem em Itacarambi hoje, formado em Urutaí, que conduzido com portas abertas por nosso companheiro João Campos, de Itacarambi. Quantas pessoas fizeram o curso técnico e outros que fizeram o curso superior e depois foram fazer um mestrado e um doutorado. Essa é a importância quando você tem um reitor que ama a nossa cidade, que ama o nosso povo e que se mantém enraizado aqui. Que volta e meia, todos os anos vem aqui para ver nosso povo. Eu tive a felicidade de estar com ele comendo um peixe lá no Chico's Bar. Né? Tava tanto o Gils como o João Campos. Foi algo extraordinário. E você conversa com eles, você aprende muito. Pessoas que têm um conhecimento voltado para a melhoria e transformação da realidade onde eles atuam. Ou seja, 3, 4 anos vai para lá. Quantos alunos lá estudando? Isso é muito importante para nós. Isso foi muito importante e está alimentando e muito a transformação, o crescimento do nosso município. Quantos e quantos e quantos alunos que são hoje grandes profissionais, que estão trabalhando, ganhando dinheiro, ganhando muito dinheiro, mas que tiveram a oportunidade de estudar em Urutaí, naquele Instituto Federal de Urutaí, e tendo um João Campos, tendo um Gils, pessoas daqui que amam essas pessoas. Nossos alunos lá são tratados em berço de ouro, são respeitados, valorizados, são cuidados. O problema dos nossos jovens lá é problema da reitoria. Trata de forma humana nossos alunos, trata como filhos. Isso é muito importante para nós. E é nesse sentido que nós vamos ampliar esse tipo de atendimento. Eu estudei na Escola Agrotécnica Federal de Januário de 93 a 95, formei lá. E eu tinha muita dificuldade, que minha origem é de família pobre, de família humilde. Naquela época eu lembro que tinha uma taxa de alimentação, para você ter ideia, para a gente estudar lá, acontecia. Primeiro ano eu morei na G1. E lá na G1 eu trabalhava e estudava. Então, como eu trabalhava na G1, né, Agricultura 1, que era parte de horticultura e tal, então eu pagava a taxa de alimentação. No segundo ano, eu não consegui morar, não consegui trabalhar e estudar dentro da própria escola. Não consegui. Em função disso, quase praticamente eu tive que sair da escola porque eu não conseguia pagar a taxa de alimentação. Então eu agradeço muito o João Carneiro, que era professor lá, primo meu, é uma pessoa humana que gosta e sempre se relacionou muito bem com os alunos de Itacarambi. Meus irmãos, né, juntou todos os meus irmãos que me ajudaram, Juvenal, Bio, Dão, todo mundo juntou, pai, mãe, fez a vaquinha, juntou tudo, pagou minha taxa de alimentação lá, que me fez concluir o segundo ano. No terceiro ano, eu fui monitor de aluno. Inclusive, eu agradeço muito Teresita, que me colocou como monitor de aluno, e eu não precisei pagar a taxa de alimentação. Então, eu estudei e, ao mesmo tempo, com o trabalho que eu prestava na escola, eu pagava a taxa de alimentação. Isso me ajudou muito. Porque para uma família de origem humilde e pobre, ela tem muita dificuldade de estudar lá. Porque não tem quem acolhe, você não tem uma reitoria, você não tem um diretor que acolhe, que passa a compreender a realidade daqueles alunos, as dificuldades que eles têm. E esse sentido foi muito importante, e para mim que viver essa realidade, para você ter ideia, como é que a gente vinha embora? Não tinha condição de pagar o transporte. Então juntava e eu falo pelos apelidos, né? Eu, Boca Dupla, era a Pílula, Priquitão, era a turma ali eu, Herbert ali do Fabião, né? Então a turma nossa de alunos que estudava lá, a gente, né? Tinha Elvis lá de São João das Missões, nós era uma turma de mais de 20 alunos. Então a gente terminava a aula lá na sexta-feira, a gente vinha a pé, ia lá para um lugar que a gente chamava Quinta, passava lá dentro da Boa Vista e a pé. E quando a gente chegava nesse local lá, na estrada, nós ia pegar carona. E assim, a estrada de chão, tinha uma parte asfaltada, então, quantas e quantas vezes nós íamos em cima de um caminhão. E eu agradeço muito hoje seu Dilson, né? Pai de Dilcinho, de Painha, esse pessoal, eles tinham um caminhão amarelo. Esse caminhão vinha carregado de telha, vinha carregado de tijolo. Nós íamos em cima do caminhão.
Era um risco, mas eu agradeço muito a eles, eu agradeço muito a essa família, que foi graças a essa família que tinha aquele caminhão, que a gente vinha em cima de um caminhão e vinha ficar final de semana com nossos pais. Então, é uma realidade muito difícil. Nós tínhamos que fazer a prova para entrar, porque ninguém entrou lá no Instituto Federal, na época da Escola Agrotécnica Federal, ninguém entrou porque teve um apadrinhamento. Nós nunca tivemos vida fácil. O povo de Itacarambi nunca teve uma brecha, ou alguém lá dentro que apoiasse para abrir as portas daquela instituição para que nossos alunos aqui de Itacarambi pudessem fazer o curso técnico lá. Quem fez foi porque passou na prova. Era muito difícil. E eu entendo que um instituto como esse, uma instituição como essa, ela tem que vir para mudar a realidade da nossa região. Oferecer mais vagas. Maria da Cruz, nós temos Colônia Marinho, Bonito de Minas, Miravânia, Montavânia. Essas regiões têm que ser assistidas de forma diferenciada, proporcionando uma cota com maior número de vagas. Isso nunca existiu. E eu posso falar com muita propriedade. Nós sofrimos demais. Dificuldade dentro da escola, questão de estrutura, dificuldade para vir famílias humildes, vinha de carona em cima de caçamba. Quantas vezes íamos em cima de caçamba? Então, eu vivi essa realidade. E eu tive a oportunidade de ter uma reunião com alguns representantes dos alunos de Itacarambi que estão estudando hoje no Instituto Federal de Januária. Não vive uma realidade muito diferente. Não vive. A diferença é a forma. Vou dar exemplo hoje. Os pais têm que pagar o transporte para ir e para voltar. Então, eles vêm na sexta, voltam na segunda. E as famílias estão tendo dificuldade, de fato, com o transporte. É muito difícil, porque é caro. Né? É caro. Ou seja, você pensa, se você pegar aí durante um mês, quanto uma família dessa não tem que desembolsar no transporte? Se você pega durante um ano, quanta família dessa não tem que desembolsar no transporte? E se for 3 anos? E para quem faz um curso superior, que são 5 anos? Ou seja, se você pegar 3 anos de ensino técnico mais 5 anos de superior, são 8 anos. Então é um custo muito alto. E é nesse sentido que nós tiramos, doutor Evinho, está no nosso plano de governo e nós reafirmamos com os alunos do Instituto Federal lá de Januária, que estudam em Itacarambi, são de Itacarambi, mas que estudam lá. Nós vamos implantar, eu estou falando para vocês, pais, mães e a nossos alunos do Instituto Federal de Januária. Nós vamos implantar o transporte escolar totalmente gratuito para vocês. Os pais não vão ter que pagar mais nenhuma passagem. A responsabilidade vai ser do município. Nós vamos mandar o ônibus e buscar todos os alunos na sexta e na segunda-feira, cedinho, nós vamos levar também para vocês. Vocês não vão ter nenhum tipo de preocupação com o transporte. A responsabilidade vai ser da nova administração, do amigo Sérgio, do doutor Evinho, porque Itacarambi não pode parar, o progresso vai continuar. Então, estou afirmando com vocês esse nosso compromisso. Implantaremos o transporte escolar totalmente gratuito para o Instituto Federal de Januária. Nossos alunos vão ser acolhidos. Assim como também, uma grande situação que nós estamos estudando, os alunos que estudam em Montes Claros, nós vamos ver se vai ser mensal, pelo menos uma vez por mês. Nós vamos instituir o transporte também para levar e para trazer as nossas crianças, os nossos jovens que estudam e que precisam desse aporte. O custo é muito alto, o município precisa assumir também. Assim como a gente põe o transporte escolar totalmente hoje gratuito, ou assuma uma grande parte para o Urutaí, para o Instituto Federal de Urutaí, nós vamos instituir o transporte escolar totalmente gratuito para o Instituto Federal de Januária. É um compromisso de Sérgio. Eu vivi as dificuldades lá. Eu sofri como vocês sofrem hoje. Então, é por isso que eu conhecendo a realidade, sofrendo como vocês, vindo de família pobre, que nós não nascemos em berço de ouro, vindo de família pobre e humilde, sabendo da dor suas, que a minha dor também, é que nós vamos implantar o transporte escolar totalmente gratuito. Mas eu fui mais longe. Discutimos lá entre os alunos. Nós vamos fazer uma coisa que é muito importante. Nós vamos implantar o estágio remunerado em Itacarambi para esses alunos também que estão em Januária. Nós vamos implantar esse estágio remunerado para quem faz um curso técnico na agropecuária ou em outra modalidade, porque nós vamos ampliar a Secretaria de Agricultura. Então, quando eles vierem, durante as férias, eles vão ter também o estágio remunerado, inclusive vai ter uma receita maior para poder ajudar eles durante o ano lá na escola também. Então, nós vamos, foi um importante encontro, nós vamos implantar o estágio remunerado para os nossos jovens, para aqueles que fazem o curso no Instituto Federal aí de Januária e outros institutos também que nós vamos implantar, que nós vamos fazer uma análise de qual é o valor desse investimento, porque isso, gente, investir no estágio remunerado não é gasto, é investimento, para que nossos jovens, já estudando, já tenham uma compreensão do quanto é importante ser um grande profissional e ter a sua primeira remuneração. Se vai ser em escala, se vai ser intercalado, nós estamos trabalhando esse projeto, mas transporte escolar totalmente gratuito para o Instituto Federal de Januária. Vocês vão ter, Sérgio e o doutor Ervin estão assumindo.
estágio remunerado, para que vocês possam ter renda, para que vocês possam já se sentir como é que é estar num trabalho, já se profissionalizar, vocês também terão, porque Sérgio, doutor Evin, está garantido, é compromisso nosso e nós vamos cumprir. Eles colocaram algumas situações que eu achei interessante na reunião lá, com esses jovens, porque foram um grupo de, eu acho que uns 20 jovens ou mais, e eles estavam representando todos os alunos de Itacarambi que estudam lá no Instituto Federal de Januária. Eles colocaram também, Sérgio, como de fato não tem nenhum tipo de facilidade para a gente entrar aqui no Instituto, nós nunca encontramos ninguém que pudesse, olha, vamos priorizar alguns municípios, vamos colocar vagas para municípios que de fato têm famílias mais humildes, mais pobres e tal. Como não existe nenhum tipo de mecanismo, como é feito lá no Itaí, o que eles propuseram? Que o município possa instituir um processo de capacitação, já ali para os alunos, né, já ali quando eles já estiverem no terceiro ano, uma formação continuada, de forma que eles possam concorrer em relação às vagas lá no Instituto, num padrão maior. Assim como a gente vai implantar o pré-vestibular em Itacarambi, para a gente fazer um processo de formação mais intensiva, um intensivão com nossos jovens, para que eles possam ir melhor no Enem, nós vamos também fazer, já no 9º ano, um curso bem aprofundado, um intensivão bem aprofundado, com capacitação voltada para o Instituto, de forma que eles possam concorrer em Januária com mais alto nível de competitividade. Então, se não tem vagas ofertadas, nós vamos criar um mecanismo, nós vamos implantar um curso preparatório em Itacarambi para os alunos já ali no final do 8º e durante todo o 9º ano, para que eles possam concorrer num pé de igualdade ou superior às vagas que existem no Instituto Federal de Januária, aí assim eu vejo que a gente vai conseguir colocar um maior número de alunos nossos lá. Mas associado a isso, assumir compromisso com eles, nós vamos fazer uma importante reunião em parceria com a nova reitoria, com essa reitoria que está presente hoje no Instituto Federal. Né? Já conversei com muitos profissionais, eu tive na reitoria também lá, eu tive lá em Montes Claros também, conversei com muitos funcionários lá, sabe? Muitos funcionários da reitoria, inclusive me chamou muita atenção de alguns funcionários falaram para mim sobre a questão de plano de cargos, inclusive uns falando que teve direitos que perderam em relação à lei que teve lá, que não assinaram a questão de uns direitos deles lá, que eles tinham direito até na questão de aposentadoria, até muitos lá acabaram perdendo porque na época não concederam o direito deles. E me chamou muita atenção em relação a esses aspectos. Mas foi colocado lá também, vou fazer parceria com essa reitoria, para ver que a gente possa criar mecanismos para ver assim, se a metodologia hoje que é utilizada lá a nível de Urutaí, qual a metodologia utilizada lá, que possa criar também essa metodologia aqui na nossa região, ampliando o número de vagas para as crianças. E eu tenho muita tranquilidade em relação a isso, porque eu estudei na Escola Agrotécnica Federal de Januária. Meus filhos seguiram todos os meus passos. Minha filha estudou em Januária e fez o curso de técnico e agropecuária também. Ou seja, nós estudamos, a minha vida toda foi na Escola Estadual Professor Josefino Barbosa. Meus filhos foi todo na rede municipal de ensino de Itacarambi. Ou seja, eu não só moro aqui, mas eu estudei minha vida toda na Escola Estadual Professor Josefino Barbosa. Meus filhos estudou também na rede municipal de ensino de Itacarambi, desde a creche até o 9º ano. Minha esposa estudou na Escola Estadual Professor Josefino Barbosa até o 8º ano. Depois fez o ensino médio aqui também em Itacarambi, na Escola Estadual Professor Josefino Barbosa. Então, nossa vida toda se deu aqui. Meus filhos seguiram também o mesmo percurso, valorizando o ensino de Itacarambi. Minha filha foi para a Escola Agrotécnica Federal, para o Instituto Federal de Januária, estudou por 3 anos também, primeiro, segundo, terceiro, ele fez o técnico agropecuário. Meu filho hoje estuda também lá em Montes Claros, também no Instituto Federal, né, do Norte de Minas Gerais. Minha filha, graças a Deus, hoje faz medicina e meu filho está caminhando para o curso que ele achar que tem que ser, porque capacidade e potencial todos nós temos. E é com essa mensagem que eu falo da educação para todos os alunos, para todos vocês, jovens, não existe obstáculos. Basta você querer. Não existe obstáculo para quem quer fazer medicina, para quem quer fazer direito, para quem quer ser professor, que o professor para mim é a mais alta de todas as profissões. Não existe obstáculo. Vocês conseguem ser aquilo que você quiser. E dentro da educação nós vamos criar todos os mecanismos para que num processo igualitário para todos, vocês possam ter um pé de igualdade em relação a qualquer tipo de concorrência, em qualquer lugar, onde quer que você esteja. É por isso que nós vamos implantar, né, o pré-vestibular em Itacarambi, um processo de formação para que nossos alunos possam competir no mesmo pé de igualdade, no Enem, em qualquer outro curso que eles tiverem. Né? Então, nesse aspecto a gente fala, né, da educação, né, doutor Ervin? Sim. E assim, e para nós é muito feliz
tem muita tranquilidade em falar da educação, porque a gente tem visto o quanto a gente tem avançado de forma muito sustentável e organizada. Eu acho que os exemplos estão aí. É muito fácil e tranquilo para nós falar da educação de Itacarambi, porque a gente mora aqui, a gente conhece aqui, né? Ou seja, muitos já falaram, Sérgio, mas uns dois perguntaram, Sérgio, mas o Kaique não era escola? Aí eu falo com as pessoas com muita tranquilidade. Quando eu falo que a população está encolhendo, era 21 mil habitantes estimativa do IBGE, nós temos 17.206. Nós tínhamos 3.400 alunos, hoje temos 2.500 alunos. Então eu falo com muita tranquilidade o que vai acontecer. A escola Noemi Salles, gente, hoje funciona em meio período. Por que está funcionando em meio período? Porque, de fato, os alunos também reduziu. Os pais estão tendo menos filhos, eu falei nesse instante. Forma 300 alunos lá no terceiro ano, 200, mais de 200 no nono ano, está entrando 40 na creche. Então eu falo assim, vamos reformar o Kaique para voltar a ser escola. Aí eu pergunto, voltar a ser escola para qual aluno? Porque não tem aluno. O que nós temos que investir no ensino técnico e no ensino superior, e com isso a estrutura lá do centro administrativo vai estar toda própria e organizada para receber. Então essa mensagem é muito importante para a nossa população, porque a gente consegue falar de educação quando a gente tem conhecimento dela, quando a gente tem conhecimento da nossa realidade, quando a gente tem conhecimento da realidade do nosso povo. Em relação à assistência social, que foi o tema abordado, né, pelo nosso jornalista, olha a tranquilidade que a gente tem que falar. Primeiro que a gente vai fazer uma reforma administrativa e a gente vai mudar a trilha da assistência social. Nós vamos criar a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social. Porque não é só uma questão da assistência, do assistencialismo. Nós queremos fazer o desenvolvimento da família. A questão social de Itacarambi vai ser trabalho da família como um todo. Quando uma família recebe uma cesta básica, e eu sei que, né, igual tem as atribuições, muitos olham a família que precisa da cesta básica. Eu vejo uma família que a gente pode criar mecanismos e programas de geração de emprego e renda, como foi bem falado por Ervin, para que a família possa se autossustentar. Porque a família recebe a cesta básica porque ela não está tendo, de fato, condição de comprar. Ela não está tendo condição de adquirir. E ela não queria estar ali pedindo, ou solicitando. Ela queria estar trabalhando. Ela queria estar tendo a condição dela mesma comprar e se sustentar. Por isso nós vamos tratar a questão do desenvolvimento. Nós vamos criar mecanismos de geração de emprego e renda como hortas comunitárias, cooperativismo, os programas que nós já do micro e pequeno de empreendedor, do artesanato, da cultura, do turismo. Nós vamos criar uma vasta área de geração de emprego e renda que a Evin vai falar daqui a pouco e eu vou estar complementando, para que essas famílias tenham acesso ao emprego, tenha um programa de vasta geração de emprego, para que ela tenha independência, dignidade e autonomia para se autossustentar. Muitas vezes eu questiono a forma que está sendo o programa de distribuição, por exemplo, do Bolsa Família, porque, por exemplo, uma família recebe R$600. Aí uma lá consegue arrumar um emprego. Aí quando ela consegue um emprego, no mês seguinte está lá, reduz o Bolsa Família de 600 para 300, ou muitas vezes se extingue, elimine o Bolsa Família. Então, acaba que nesse aspecto eu questiono que o Bolsa Família não tem que ser um programa que fortalece o desemprego. Ela tem que ser um programa que fortalece o emprego. Então, na minha concepção, a mesma família que ela conseguiu trabalhar agora, mantenha o Bolsa Família também. Ela tem direito a trabalhar e receber o Bolsa Família, porque a Bolsa Família é uma complementação. Então, a gente quer então gerar mecanismos de emprego e renda, associado ao fortalecimento do programa CRAS e do Bolsa Família, de forma que nossas famílias não só tenham emprego, mas não perca também a sua renda, o seu recurso que está recebendo. Eu vi aqui agora, por exemplo, na questão das campanhistas. Muitas campanhistas, a pessoa quer trabalhar, mas está com medo de fazer o contrato porque pode perder o Bolsa Família. Ou seja, o programa de desenvolvimento está voltado para a sustentabilidade da família, da condição social da família como um todo. E é nesse sentido que nós vamos ter um amparato de uma equipe totalmente organizada, para que, nesse sentido, a família não só tem que ir no CRAS, no CRES, na assistência social, mas a nossa equipe ela vai ter que assistir ela de forma diferenciada. E um programa voltado não só para desenvolvimento social, mas pensado no desenvolvimento como um todo. A saúde não é o bem-estar físico, mental e social, então todas as secretarias nossas vai ter que estar integrada no sentido de fortalecer aquela família que passa por necessidade, dificuldade, ou qualquer família que esteja em situação de vulnerabilidade. Então, o problema daquela família, vinculada com a família, não é da assistência social, ela é de todas as secretarias
como um todo. E é nesse sentido que nós vamos criar esse programa de acesso à moradia familiar. Muitas famílias que moram de aluguel, muitas famílias não têm condições de reformar a sua casa. Então nós vamos fazer um grande programa aqui de distribuição de lotes. Tem família que não tem um terreno, mas consegue ali em mutirão fazer uma casa. Então nós vamos fazer um grande programa de moradia em Itacarambi. Nós vamos fazer um programa buscando junto ao novo programa do governo federal, do presidente Lula, esse programa do Minha Casa Minha Vida, que voltou a todo vapor. Nós temos que buscar, doutor Evinho, todos os mecanismos para a gente construir pelo menos acima de 150 a 200 casas em Itacarambi. Porque o nosso povo está precisando de moradia e o dinheiro do aluguel, gente, é um dinheiro que para a família que paga, ele não tem futuro. O pessoal está aí há 10, 15 anos pagando o aluguel. Nós queremos construir muitas casas em Itacarambi para que nossas famílias tenham acesso à moradia e com isso o dinheiro que é do aluguel ela vai investir na alimentação, vai investir para comprar os móveis da casa. Então, a questão da moradia, vocês podem ter certeza, é um grande compromisso nosso. Investir alto na aquisição de moradias via Minha Casa Minha Vida do governo federal, um importante programa que o presidente Lula trouxe de volta para o Brasil e precisava voltar. Vamos investir alto também num programa de distribuição de lote. O município tem muito terreno, muitos lotes que a prefeitura não sabe nem o que vai fazer deles. Então você pega um terreno ali, você divide em dois. Você não consegue dar um lote de 14 por 30, né, para uma família. Você divide e põe 7, vai ficar 7 por 14 para um, 7 por 14 para outro. Ou seja, nós temos, Itacarambi deve ter hoje, aí, só dentro da cidade, for levantar tudo, para mais de 250 lotes. Se eu conseguisse dividir esses lotes em dois, eu posso dizer que o município teria capacidade hoje de distribuir 500 lotes para as famílias. Se uma família mora no aluguel, que não tem perspectiva nenhuma, se ela nesse momento não tem nada, é só aluguel, ter um pedaço de terra, de chão, para construir a casinha dela, mesmo que seja um cômodo, já é uma esperança. Não existe esperança maior para uma família de que ter o seu lar. Ou seja, moro num aluguel numa casa hoje aqui, no mês que vem moro em outra, e famílias que moram em aluguel e não têm um emprego. Atrasam o emprego, muitas vezes são expulsas. Isso provoca um problema muito grande, não só para o pai e a mãe, mas para os filhos, que não conseguem estabilizar em um outro local. Isso provoca um desequilíbrio enorme na família. Muitas vezes a gente pergunta, por que tem tantas crianças e jovens com transtornos, com problema? É porque eles vivem problema lá dentro de casa. Não é fácil ter um pai e a mãe dormindo aqui, ou não dormir à noite, preocupado, às vezes vem a discussão, porque não sabe onde vai morar amanhã, porque vai ser despejado, porque não pagou o aluguel. Isso nós vamos mudar. Nós sabemos como fazer. Nós temos o conhecimento. Nós temos a experiência. Nós sabemos fazer a diferença. Então, vocês podem ter certeza, nós vamos fazer um amplo levantamento das famílias de Itacarambi que moram em situação de aluguel, em situação de vulnerabilidade. Nós vamos fazer primeiro o levantamento. Quantas famílias nós temos? Nós temos 300 famílias. Doutor Evinho, nós precisamos de 300 lotes. Vamos levantar os lotes que nós temos no município de 22 e vamos distribuir o lote para as famílias para elas poderem construir sua casa. Esse é o primeiro passo. Nós vamos também fazer uma ampla participação junto ao governo federal para que a gente possa, em Itacarambi, resgatar, e nós já iniciamos os projetos do Minha Casa Minha Vida. Nós temos que buscar construir de 150 a 200 casas aqui também, para que a pessoa tenha um direito à moradia. E nós vamos implantar também um importante programa que já está no nosso orçamento, é a distribuição de material gratuito para as famílias em situação de vulnerabilidade. Ou seja, eu dou o terreno, está aqui. Tem um programa, nós vamos mandar um programa para a Câmara. Depois, no nosso orçamento municipal, já tem um programa importante que fala que eu posso distribuir material. Então, a gente dá o material em sistema de mutirão, junta todo mundo, junta os próprios familiares, junta os pedreiros da prefeitura, pedreiros voluntários, vão construir a casa daquela pessoa. Para aquela família, a realidade mudou. Para aquela família já vai ser diferente. Então nós temos que trabalhar fortemente, doutor Evinho, na transformação e na mudança da realidade das nossas famílias. E nós vamos fazer. Porque conhecimento, capacidade e competência nós temos. São 20 anos de experiência que eu tenho na vida pública. Nesses 20 anos de experiência na vida pública, Aladinho, sabe quantas casas em projetos e convênios que eu já fiz, distribuído em vários municípios? Foram mais de 400 casas. Mais de 400 casas. Se você pegar, eu posso citar, por exemplo, igual falam tanto às vezes de municípios de São João das Missões, eu posso falar de São João das Missões. Em Missões, projeto que eu fiz, foram mais de 200 casas construídas. Vai lá e conversa com as famílias, pergunta. Nenhum município na região tem CRAS construído. Em São João das Missões, nós construímos um CRAS sede próprio. Vai lá e pergunta. Não é? Isso eu posso falar com muita propriedade, porque nós temos a capacidade de fazer, nós temos o conhecimento, nós temos a experiência. Itacarambi não é momento de retroceder. Itacarambi é momento de avançar.
Itacarambi tem muita mais capacidade de avançar nas mãos de quem conhece, de quem não conhece sobre a área de gestão pública e principalmente quem não conhece o nosso município. E aí nós vamos para um outro ponto, para moradia. Eu queria que vocês tivessem essa tranquilidade, gente. Investiremos num grande programa onde nós vamos fazer a doação de lotes para famílias em situação de vulnerabilidade, em situação difícil, e um amplo programa, inclusive, também para os servidores públicos do município, que vive de aluguel, que não tem onde morar. Nós vamos incentivar também a doação de terreno em todas as escalas, para que eles também tenham acesso. Porque muitas vezes falam, é funcionário público, ele pode. Calma aí, mas às vezes o funcionário público ganhar um salário mínimo, ou 2 salários, ele consegue comprar um terreno, ele consegue construir a casa, mas se o município entrar com o terreno como incentivo, ele constrói a casa, já é um incentivo para ele também. Então, nesse aspecto, nós vamos investir muito alto na questão da moradia, da residência, dando total direito e condições de vida para todo mundo. E um outro aspecto que nós vamos fazer também nós vamos trabalhar mecanismos para a gente também fazer a criação de um bolsa alimentação complementar para as famílias mais carentes, de acordo com o CAD único e tal. Porque às vezes recebe do Bolsa Família lá R$300, R$600. A família não consegue trabalhar, não tem oportunidade. É suficiente? Não é. Então, nesse aspecto, nós também vamos criar um programa que é um programa Bolsa Alimentação para atender diretamente as famílias com maior carência. Nós vamos criar um programa que é um centro específico para atendimento humanizado à criança autista e sua família, igual eu falei anteriormente, garantindo e promovendo o atendimento das suas necessidades especiais, possibilitando o desenvolvimento pessoal e sua inclusão social. Nós vamos garantir, anota aí, nós vamos garantir o funcionamento permanente do banco de alimentos, que é uma importante ferramenta de geração de emprego e renda e melhoria da alimentação das famílias e na escola. A nossa meta é chegar a R$1 milhão por ano, só no programa de aquisição de alimentos, através do PA, que vai ser o fortalecimento do nosso banco de alimentos. Com isso, alimentação de qualidade que vem dos nossos agricultores familiares, nós vamos comprar direto do nosso pequeno produtor, do nosso agricultor familiar. Então, nós vamos comprar o produto do nosso agricultor familiar. Nós vamos levar para as escolas para melhorar a qualidade da alimentação. E nós vamos levar também para as famílias que mais precisam. Com isso, nós vamos ter crianças mais alimentadas, com produtos orgânicos e de boa qualidade. 2, nós vamos ter famílias recebendo produtos de alimentação, melhorando das famílias em situação de vulnerabilidade, recebendo alimentação em grande e melhor qualidade e em maior escala. Ponto 3, nós vamos ter o dinheiro chegando na nossa agricultura familiar, das famílias da agricultura familiar, nos nossos pequenos produtores, gerando emprego, renda e riquezas. Porque hoje a agricultura familiar ela representa hoje em torno de 78% a 83% de tudo que a gente consome. As grandes empresas ela produz para exportação, os commodities, que é para outros subprodutos. Mas quem produz o que nós consumimos, o que nós comemos, é a agricultura familiar e nós vamos fortalecer muito a agricultura familiar. Nós vamos criar também, isso nós vamos fazer, doutor Evin, é compromisso assumido. Nós vamos fazer a criação da equipe volante, que tem como objetivo de levar o serviço da assistência social, famílias que residem em locais de difícil acesso às áreas rurais. Então nós vamos ter uma equipe volante, toda estruturada, com caminhonete, com profissionais, e não vai ter mais aquela dificuldade do povo ter que vir da zona rural ao município. A equipe vai atender também lá na zona rural, dando mais tranquilidade, maior conforto e maior acesso com as famílias. Iremos fazer nessa equipe volante parceria com as associações, lá na Vila Florentina, lá no Fabião, lá na Vaz Grande, no Remanso, no Brejo, em todas as comunidades rurais, elas vão fazer parceria com as associações para que a gente possa usar da estrutura das associações para poder proporcionar melhor assistência às nossas famílias do Bolsa Família e dos programas sociais. E nós vamos estruturar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos através de recursos físicos, materiais e humanos, qualificando a oferta do serviço. Então, assim, encerrando, abordando esses 3 temas, o que eu quero dizer para vocês? Não é assistência social, é desenvolvimento social, desenvolvimento humano e fortalecimento das famílias. Sabemos como fazer porque temos conhecimento e experiência e já provamos que sabemos fazer. Por onde nós passamos, os resultados foram super positivos. Na saúde, nós já falamos da reestruturação da saúde mais humanizada, com maior assistência, com maior investimento, com maior número de cirurgias, com profissionais mais capacitados, né? com maior abrangência de exames, com maior cobertura, com transporte, com maior número de transporte, atendendo tanto as pessoas que é da rede SUS, como também daqueles do ensino particular. Que muitas vezes, por exemplo, na saúde, vai fazer um atendimento, uma consulta particular. Se o município não está pagando a consulta particular, que oferta pelo menos o transporte. Isso são mecanismos que a gente vai mudar. E a saúde,
abrangência que nós já falamos, de tamanho crescimento, de tamanho organização, que já de um IDEB 6.2, e que nós vamos ampliar muito mais esse IDEB com os investimentos que iremos fazer. Isso é muito importante para nós e para mim a gente tem muita felicidade de ver tudo isso já acontecendo e dizer para vocês, nesses 3 temas, Itacarambi já está no caminho certo. Itacarambi não precisa parar. Itacarambi não pode de forma alguma parar. O progresso vai continuar, mas vai continuar com pessoas que conhecem o nosso município, que conhecem o nosso povo, que conhecem a nossa realidade e que tem sempre feito a diferença na vida de nossas famílias. Muito bem, você está acompanhando aí o nosso podcast Trocando a Ideia. O Sérgio acabou empolgando aqui, viu, Ervin? Nós já estouramos aqui o nosso tempo, nosso limite, mas eu vou agradecer aqui o pessoal que está nos assistindo até agora e deixar aqui o espaço para você fazer as suas considerações finais. E é isso. Vai lá, Ervin, o espaço é seu. É isso aí, Hildo. Eu na última entrevista que eu dei aqui para você, Hildo, naquele bate-papo eu falei que eu acreditava muito na política, uma vez que ela é um fator de transformação social. E aqui Sérgio apresentando os projetos, apresentando o programa, vem de encontro, né, com o que nós conversamos. Porque, assim, nós temos que dar prioridade à população de baixa renda, né, dar condições para que eles possam desenvolver. E nada melhor do que a política. É lógico que nesse momento político os ânimos às vezes se exaltam um pouco, né? Mas quando você é vocacionado, você tem essa direção e está com esse intuito, isso dá muito prazer, a gente, todos esses programas, todas essas situações aqui, de você colocar, implementar, ver um desenvolvimento da família, dar condições para que a pessoa, de alguma forma, né, seja alguém na vida. E é nesse intuito que nós estamos junto com o Sérgio aí para ajudar nessa jornada. Deus me dê a honra, né, da gente ser eleitos. Eu quero, assim, com a força política, conseguir mais recursos para Itacarambi. Como assim que passou as eleições, nós tivemos aquele bate-papo, conversei com o Sérgio, eu tive 500 e poucos votos. Mas mesmo assim, você vê, eu não fiquei parado. Eu arrumei mais de 2,5 milhões para Itacarambi. Sem olhar lado A, lado B. Eu pensei na população de Itacarambi. Só para a saúde foi mais de 1 milhão e tanto, sabe? E isso me dava me dá uma satisfação que de alguma forma eu consegui contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. E caso Deus nos dê essa honra, né, Sérgio, ser eleito, eu quero contribuir muito mais. Com recursos, procurando que a força política da gente aumenta, né? Tenho certeza que eu vou conseguir mais recursos para Itacarambi, de alguma forma vou auxiliar Sérgio, ajudar ele nessa jornada. Quero ser bem presente, eu falo muito isso, assim, uma gestão numa cidade pequena, é muito importante a presença da gente, sabe? Seja nos bairros, seja na comunidade, intensificar essa presença, ser amigo da população, porque de alguma forma eu também vou contribuir para o desenvolvimento social. E é nessa temática, nessa direção que nós apresentamos a nossa candidatura, né? No mais, muito obrigado pela oportunidade, né? De estar aqui explanando os nossos projetos, né? O nosso programa. E pedir a Deus aí que nos abençoe. Eu vou dar um recado aqui, vou pedir para a população. Pessoal, nós estamos aqui num momento político. Vamos abaixar os ânimos, às vezes um lado A quer brigar com o lado B, né? Estou falando de ambos os lados, vamos manter a calma. Aqui nós estamos aqui apresentando programa de governo, o nosso programa contra o outro programa, né? E nós, como liderança política, uma das questões do executivo é a pacificação social. Então, nós temos conversado muito isso entre nossos correligionários, para a gente, gente, vamos com calma. A pessoa ali não é o nosso inimigo, ele é um adversário político, ele tem um programa dele, nós temos nossa. A população vai avaliar, né, qual o programa melhor e ele vai decidir. Então, o que nós pedimos é assim, a eleição está chegando na reta, tem mais uns 20 dias aí, mas está muito acalorada, né? Então, vamos pedir para o povo ter calma, para que aqui não possa acontecer nada demais, e para que a gente possa, assim, apresentar nosso programa. Muita gente gosta de política, né? Então, cada um você tem o seu lado, nós temos o nosso, apresentando o programa, apresenta o seu, mas para a gente ter um pouquinho, eu deixo esse recado aqui também, né? Pessoal, vamos ter calma, não vamos nem agredir, nem também provocar, para a gente possa terminou as eleições,
Se nós eleitos formos, a conversa aqui, nós não queremos perseguir ninguém, né? Exatamente. Perseguir ninguém, nós vamos ser, se caso eleitos, governantes é de todos, e nós vamos continuar o trabalho e fazer, né? Eu falo, o Sérgio tem condições de ser um excelente prefeito, porque ele tem experiência. Ele tem conhecimento, e se ele usar tudo isso, né, em prol da população, e ele vai usar, nós vamos ser um governo exitoso e vai ser bom para a população. Mas muito obrigado. Muito bem. Sérgio, obrigado pela vinda de vocês aqui. Foi um bate-papo bom, né? Infelizmente não deu para falar sobre todos os temas, mas fica aí o nosso agradecimento. Se puder, eu queria fazer só as minhas considerações, né? Assim como eu vim. Primeiro eu queria agradecer Amarildinho, por essa grande iniciativa dessa rádio, desse programa, desse podcast. É importante para a gente não só esclarecer, levar para a nossa comunidade, para o nosso povo, as verdadeiras propostas, quem somos de verdade, né? Igual você falou, infelizmente alguns temas acabou não acontecendo, mas porque de fato os temas que nós apresentamos, eles são muito abrangentes. Sim. Mas a gente pode dizer para a população de Itacarambi que a questão do emprego mesmo está gerada também através do turismo, e nós vamos colocar mais 6 pontos turísticos em Itacarambi, desde a reconstrução da cachoeira, a cidade das crianças, o nosso Lago do Jacaré, que está bem avançado, asfaltamento da ladeira da Várzea Grande, reestruturando o Mirante, Portal dos Castelos, enfim, muitas coisas que vão gerar emprego e renda. Mas eu queria encerrar hoje dizendo para o nosso povo o quanto é importante estarmos aqui para levar as boas ideias, as melhores ideias. De forma verdadeira, eu tenho conversado muito com o Evinho sobre essa questão da pacificação do processo eleitoral. O processo eleitoral é uma junção de ideias, de propostas, que você leva para a população, onde a população te avalie em cima das propostas e ideias que vocês estão. Eu estou em Itacarambi há 20 anos, em experiência de gestão pública. Moro em Itacarambi há 46 anos. Independente do resultado das eleições, Amarildinho, no outro dia, as pessoas vão me encontrar na Avenida JK 322. Eu moro em Itacarambi. Independente de qualquer resultado de eleição, eu vou continuar morando na cidade que eu amo, que é Itacarambi. Então, o que a gente pede às pessoas é que um processo eleitoral tem que ser, acima de tudo, respeitoso, valorizando as pessoas. Porque nós em Itacarambi, para nós que moramos em Itacarambi, nós somos todos irmãos. Como é que um vai olhar o outro no outro dia se ele acabou de atacar a família dele? Então, quando se ataca, e eu falo com muita tranquilidade disso, quando você ataca um prestador de serviço, você está atacando todos os prestadores de serviço. Quando você ataca um lojista, você está atacando todos os lojistas. Quando você ataca um dono de casa de material de construção, você está atacando todos os donos de materiais de construção. Um prestador de serviço de transporte, você está atacando a todos. Quando ataca uma família, você está atacando todas as famílias de Itacarambi, não é só a minha. Né? Quando você ataca uma mulher, você está atacando todas as mulheres de Itacarambi, porque depois da eleição, todos nós vamos continuar morando aqui. Nós vamos estar aqui. Então, o que eu peço, gente, é que a gente tenha mais amor no coração, que a gente respeita muito mais um ao outro, que a gente respeita o próximo. Né? Amar ao próximo como a si mesmo. Essa conduta. Deus nos ensinou a amar. Deus prega o tempo todo o amor. Né? Vamos pregar o amor de Deus. E é nesse sentido que eu queria muito agradecer à população de Itacarambi pelo acolhimento, pela força que tem nos dado, pelo carinho e pelo respeito. Tenho tratado todo mundo igual, abraçando todo mundo igual. Né? Os meus discursos alimentam o amor, a relação e a prosperidade e o crescimento do nosso município como um todo e o tempo todo. Jamais iremos alimentar o ódio, porque contra o ódio nós temos o amor. E é esse que a gente vai alimentar no meio de todas as pessoas. Quero agradecer ao povo de Itacarambi, te agradecer por esse grande evento, por esse grande momento. Dizer para Itacarambi que muitas vezes são uma situação em relação a eu e o doutor Evinho. Eu queria só pontuar rapidinho isso. Eu quero dizer que o doutor Evinho hoje é o melhor candidato a vice-prefeito no momento entre todos que estão aí. Respeitando todos os outros. Evinho perdeu uma eleição com pouco mais de 500 votos, 550 votos. Mas Evinho, ele não abandonou Itacarambi. Nós estamos falando de um candidato a vice-prefeito que colocou mais de 2 milhões de reais em Itacarambi ao longo desses 4 anos. Mesmo perdendo a eleição, ele não abandonou. E assim, eu tenho a felicidade de dizer que, junto com o Evinho, tá aí junto com... Tá a Sofia, tá aí. Abilão faleceu, infelizmente, mas toda a família... E Abilão teve um papel importante nessa união nossa, junto aí, né? Doutor Iara, hoje candidata a vereadora, né? A família do doutor Evinho, as famílias estão aí. E nós temos hoje, junto com nós, um dos maiores vice-prefeitos, que foi prefeito da história de Itacarambi, que é o nosso grande companheiro Paulão. Temos um vice-prefeito, Serginho, está com nós, ou seja,
Paulão da Padreira está aí nos dando uma força enorme. A pessoa conseguiu ser vice-prefeito e prefeito no mesmo mandato, né? Que é uma grande referência para todos nós, que é uma pessoa que sempre segurou e caminhou junto com pessoas honestas, com pessoas sérias, nunca se permitiu se misturar com qualquer agente público que tinha um laço de condenação e tal. Ele caminha junto com as pessoas boas. E é por isso que está com nós. Está nos apoiando porque conhece Serjão, conhece o doutor Evin, conhece o nosso grupo, conhece a doutora Nívia. E eu queria muito agradecer também à doutora Nívia pelo apoio, pelo suporte todo que tem nos dado nessa campanha, porque ela tinha a opção de querer apoiar ou não um sucessor. E ela fez a opção de apoiar esse sucessor porque Itacarambi está no caminho certo. Itacarambi não pode parar. O progresso vai continuar e juntos somos fortes. Juntos somos muito mais fortes. E com a graça de Deus, já estamos no caminho de uma grande vitória. Muito obrigado, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Muito bem, é isso, gente. Esse foi o nosso Trocando uma Ideia deste sábado. Os candidatos a prefeito aqui, o candidato a prefeito Serjão e seu vice Ervin Fux. A gente esclarecer aqui para vocês que na semana que vem seria o candidato Paulo Azevedo, mas a assessoria dele nos informou que no próximo sábado ele tem um compromisso de campanha na comunidade do Fabião e por isso não estará aqui. A gente sugeriu no dia 28 e eles ficaram de nos dar uma resposta, estamos aguardando essa resposta, tá bom? Bom final de semana a todos, obrigado e até uma próxima.